Tenho 55 anos e gostaria de saber se eu seguir o resto da minha encarnação praticando a essência do homem de bem e seguidor do Cristo, eu conseguiria ter o resto da minha encarnação sem necessariamente passar pelo processo da dor, consequência de uma doença neurológica ou cancerígena. E aí, com vocês, a resposta para nós. Vamos lá. A prática do bem, ela nos protege da infelicidade, mas ela não nos protege do sofrimento. Questão 614 diz que a lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem e que ele só é infeliz quando se afasta dessa lei. Então, quando a gente se aproxima da lei, que é o que você está propondo, nós não vamos experimentar a infelicidade, que é a dor da alma. Mas isso não significa dizer que nós não iremos experimentar a dor do corpo. Porque as dores do corpo, elas são dores circunstanciais. E elas não caracterizam evolução ou involução do indivíduo. Às vezes a gente sofre porque tem um débito com a lei. Aí são as dores expiatórias, muito comuns na Terra. Às vezes a gente sofre por uma dor provacional, que não é um débito com a lei, mas é uma experiência que o espírito precisa para que ele desenvolva novos saberes. Podemos passar por uma dor provacional que não tem vínculo com o nosso passado. Mas a Terra, embora seja conceituada como um mundo de provas e expiações, não significa que não exista nela espíritos que também possuam atividades de missão. Até porque uma fração do nosso eu é expiação, uma fração é prova e uma fração também é missão. Ser pai e ser mãe é uma missão. Cuidar de um espírito é uma missão. Então, nós temos uma parcela do nosso eu que é missão. E aí estão ali dores que podem ser dores missionárias. Só que as dores que os missionários passam não trazem infelicidade, trazem sofrimento, mas não trazem infelicidade. O que eu posso dizer é que, se nós cumprirmos a proposta do homem de bem, que é bastante difícil ser cumprida em função do nosso grau de evolução, mas se nós conseguirmos isso, não posso dizer que não vai haver sofrimento, mas posso garantir que não vai haver infelicidade. Recomendo a leitura da questão 738A do Livro dos Espíritos, que diz que o objeto da solicitude de Deus não são os homens, porque seus filhos são os espíritos. E o foco de Deus está na felicidade dos espíritos e não da felicidade dos homens, que são meros uniformes que os espíritos utilizam para se apresentarem neste mundo. Então, é uma garantia para que não sejamos infelizes, mas não necessariamente que não venhamos a experimentar o sofrimento natural do planeta. Hoje nós colhemos o ontem e plantamos o amanhã. Então, se hoje nós decidimos, com seriedade, de forma desinteressada, promover uma autotransformação em nós, um processo de autoconhecimento, autoaceitação, autoperdão, autotransformação, e passar a vibrar de forma melhor, é claro que isso vai se refletir na minha vida, com certeza. Mas, assim, ao ponto de ter uma tabela de que, não, se a partir daqui eu agir dessa maneira, então eu não vou mais passar por determinadas situações, não se pode dizer, não se pode saber. Mas, com certeza, como o Elahá colocou, as situações pelas quais eu terei que passar, pela necessidade que eu tenho de aprendizado naquele desafio, ou por conta de conflitos de existências passadas, elas não vão me fazer tanto mal como me fariam se eu não tivesse mudado. Que eu posso passar por uma doença, me revoltar, me desesperar, tentar fugir da vida, entrar em depressão profunda, fazer minha família sofrer,
Ou eu posso passar por aquela mesma doença com serenidade, apesar de estar triste, mas com serenidade. E a própria ciência hoje observa que as pessoas reagem de maneiras diferentes à mesma doença. As pessoas que oram mais, quem tem mais serenidade, que são mais alegres, elas tendem a se recuperar muito mais rápido, por exemplo. Então, isso influencia, sim, porque o nosso humor também faz com que as doenças se fortifiquem. Então, quando eu me assereno, eu tenho fé, eu tenho resignação, eu ajo melhor diante da doença e o meu corpo responde melhor. Mas esse não deve ser o móvel da nossa transformação, mas sim a vontade de ser mais feliz, de dizer, estou cansada de ser desse jeito, nem eu me aguento mais desse jeito mal-humorado, desse jeito deprimido, de amargo, de reclamar, não aguento mais ficar controlando a vida dos outros, reclamando de tudo. Então, quando eu penso isso, eu já começo a me sentir melhor, a me transformar e ser mais feliz, independente do que aconteça.